Paz do Senhor sejam com todos. Você pode assentar e nós teremos culto infantil para as crianças de 3 a 8 anos. Crianças de 3 a 8 anos estão sendo convidadas para o culto infantil. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Todas as terças-feiras nós temos o culto da família. Eu tenho dito aos irmãos que tem sido um momento muito especial na vida da igreja. E a igreja somos nós. E eu sei que todos nós queremos ter uma família saudável. Planejamos o melhor para os nossos filhos. Planejamos dias que possam ser vividos de uma maneira extraordinária. E nós aprendemos que tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor preparou, nós devemos aproveitar da melhor maneira possível. E se queremos ter uma família firmada na rocha, se queremos ter uma família onde os filhos sejam edificados, sejam ensinados com as Sagradas Escrituras, nós pais precisamos colocar a nossa vida disponível ao Senhor. Nós precisamos ter essa conscientização e ter a firme certeza de que o Senhor é Deus, que Ele continua agindo e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. As palavras foram escritas por Paulo, sob inspiração divina. E esse final aqui é extraordinário. A nossa fé precisa estar apoiada no poder de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo tinha as suas experiências com o Senhor, e ele vivenciou cada momento da sua vida, mantendo a sua fé apoiada no poder de Deus. Mas o Senhor não respondeu a todas as petições do apóstolo, conforme ele desejava. Porém, isso nem de longe trouxe desânimo para o apóstolo. E ele nos fala isso de uma maneira tremenda, na certeza de que Deus continuava atento às suas orações. Por isso, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos de 7 a 9, ele diz o seguinte, então, esse texto tão conhecido da igreja: portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar.
para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que eu tirasse de mim. Mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente. Em outras versões, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, olha só, por isso de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aleluia. Olha só, por isso de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O apóstolo ele diz, de muito boa vontade. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e não recebemos a resposta que gostaríamos? Agora o apóstolo Paulo estava convicto de que aquela era a melhor resposta, pois era a resposta do Senhor para a sua vida. Afinal de contas, nós não conhecemos o amanhã. Nós fazemos planos, tem agenda para celebração de casamento, até para 2023, glórias a Jesus por isso. Está tudo agendado, né? A programação do ano. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. E o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, porque Ele está na eternidade. E Ele deu ao homem o direito de escolha. E nós fazemos as nossas escolhas. E não são poucas as vezes que, diante das escolhas que fazemos, recebemos consequências daquelas escolhas. E quantas vezes as pessoas dizem, eu não sei porque eu estou passando por isso. Glória a Deus. Então a confiança no Pai Eterno não seria abalada por conta de uma petição não atendida. E a visão divina, ela é incomparável. Essa semana estava ali na praia, aproveitei um horáriozinho de folga, aí fui lá, né, com o meu professor Ivan, soltar lá o drone, filmar alguma coisa, fotografar, e eles desapareciam um pouquinho mais. Cadê, onde é que está? Tem que estar olhando para aqui, eu sei, mas vamos localizar aqui. A nossa visão é muito curta, a gente não consegue ver muitas vezes alguns metros à nossa frente. Mas a visão de Deus é diferente. Ele tem a visão do agora, do já. Ele tem a visão e o pleno conhecimento das nossas necessidades de agora, de amanhã, de depois e eternamente. E o que dava poder ao ministério do apóstolo era a obra do Espírito Santo. O que tem dado poder à igreja de Cristo durante todos os anos é a obra do Espírito Santo. E nada poderia interferir em sua comunhão com Deus. E aí então o espinho na carne passou a ser suportável. Deixe-me aproveitar e dizer uma coisa. Às vezes as pessoas imaginam que o fato de estar em Cristo, de ter a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador, que as dificuldades vão desaparecer. Não, irmãos. O próprio Senhor Jesus, Ele já nos previne. Quando Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições, as dificuldades, elas fazem parte da vida. Coisas que não gostaríamos de passar, mas passamos, enfrentamos. E lá adiante, quando a gente olha para trás, a gente imagina assim, mas como foi que conseguimos passar por aquelas situações? A resposta é muito fácil. É porque o Senhor te sustentou. O Senhor confortou e consolou. Irmãos, a igreja de Corinto, ela tinha uma dificuldade. Ela buscava o Evangelho de Cristo, mas ela não somente buscava o Evangelho de Cristo, ela buscava o Evangelho de Cristo e mais alguma coisa. A igreja contemporânea precisa buscar o Evangelho de Cristo, sim. A palavra de Deus que não muda, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é viva, que é verdadeira. Mas lá a igreja de Coríntios, eles queriam um evangelho híbrido, misturado com a sabedoria humana.
É como se eles dissessem assim: não, o evangelho é coisa muito simples. Não é possível que seja somente isso. Eu me preocupo, irmãos, quando escuto mensagens que animam muito as pessoas, que colocam as pessoas lá para cima. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu tenho dito aos irmãos, ela tem que trazer impacto, ele tem que trazer impacto. Precisa incomodar. Se o evangelho não incomodar, se a palavra não incomodar, tem alguma coisa errada. Nós temos que ter a firme convicção da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Pastor Murilo citou agora há pouco. Nós temos que estar plenamente conscientizados de que o Senhor não nos abandona. Muito embora, não são poucas as vezes que a gente imagina que está sozinho, é só imaginação. E nós não vivemos por aquilo que imaginamos ou por aquilo que sentimos. A determinação divina é que estejamos vivendo por fé. Não é fé na fé, é fé no Deus eterno. Aleluia. Sabe, irmãos, a mensagem de Jesus Cristo sempre foi e sempre será uma mensagem de arrependimento. Amém? Mensagem de arrependimento. Nós aprendemos que a nova criatura em Cristo Jesus, ela não consegue mais viver na prática do pecado, ter o hábito do pecado, porque na presença do Senhor as coisas mudam, mas continuamos pecadores. Muito embora pecadores que não conseguem viver na prática do pecado, mas somos pecadores, somos falhos, não somos melhores do que ninguém. Não, irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor, que nos ensina dizendo: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Agora, igreja, se queremos famílias bem estruturadas, se queremos filhos obedientes, tementes ao Senhor, a vida dos pais precisa estar no altar do Senhor. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, eu estou falando diante do Senhor, diante do Senhor eterno. E sabe, se não há arrependimento dos pecados cometidos, não haverá transformação de vidas. E a gente percebe que há uma tentativa muito clara de embasar o evangelho de Jesus Cristo com a lógica humana, mas isso jamais será necessário. O Espírito Santo, ele está presente e ele age com poder. Eu sempre digo aos irmãos, não é suficiente somente dizer: eu quero que o Espírito de Deus venha, eu permito que ele venha, mas é aceitar aquilo que ele tem para fazer em nossa vida. Enquanto a gente estiver respirando aqui, nesse corpo, como o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte, o Espírito de Deus estará trabalhando. Nós somos a igreja militante. Aqueles que já estão com Cristo fazem parte da igreja triunfante. Nos encontraremos no momento do arrebatamento da igreja e viveremos eternamente na presença do Senhor. Não porque sejamos bons, não, porque não há nenhum bom. O único bom foi o Senhor Jesus, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. A obra redentora realizada por Jesus Cristo, ela é completa, assim como o seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Paulo à igreja de Corinto nos mostra que temos que depender exclusivamente do Espírito de Deus. Irmãos, nós temos que dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação ao Senhor. Quando nós glorificamos a Jesus Cristo, nós estamos glorificando a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É tudo por intermédio de Jesus. O agir divino em nosso ser interior, ele é completo. Mas se não deixarmos a condição de pecadores, se não deixarmos
de viver como vivíamos antes da experiência com Cristo, a nossa vida vai continuar a mesma. E quando existe uma mudança forçada, não, eu tenho que mudar, eu vou mudar, não faça isso. É o Senhor quem opera. É Ele quem nos faz perceber a necessidade de mudança. Aí Ele muda a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, os pensamentos que alimentamos. Nós não podemos impedir que os pensamentos cheguem, mas podemos impedir que eles fiquem. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O inimigo da nossa vida não é onisciente. Ele joga setas inflamadas do maligno, ele joga pensamentos. E muitas vezes a gente pensa como se fosse nós mesmos, fôssemos nós que estivéssemos pensando. Ele vai perceber se a gente mordeu a isca ou não, de acordo com o que a gente falar e de acordo com o que a gente fizer. Então faz o seguinte, glorifica sempre ao nome de Jesus. Eu faço isso. Irmãos, eu faço isso. Faço isso no carro aí. O meu carro tem uma película que você me vê lá dentro, entendeu? Eu acho que alguém deve dizer assim, coitado daquele cara de cabelo branco ali, dirigindo, falando sozinho. Estou glorificando ao Senhor, estou exaltando o nome do Senhor, dizendo glórias ao nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu quero viver conforme a tua vontade, eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade em minha vida. Isso eu faço, você, cada um precisa fazer. Eu não posso fazer por você. Seus pais não podem fazer por você. Mas se vocês estiverem diante do Senhor como pais que temem a Deus, seus filhos verão isso e perceberão a diferença. Menos que você faça o culto doméstico uma vez na semana. Faça o culto doméstico. Abra a Bíblia. Leia um texto pequeno. Fale menos. Dê oportunidade para os seus filhos falarem, para que eles possam orar. Se der, se for possível, canta um louvor. Mas lá em casa é todo mundo desentoado, pastor. Não tem nada não, canta desentoado mesmo, Deus recebe, aleluia. Não pode cantar desentoado aqui na frente, é isso, irmãos, aí não dá. Mas em casa louvando ao Senhor. Deixa eu ver se ele está aqui, tá não. Cheguei um dia, em um determinado lugar, aí tinha um casal louvando ao Senhor, né? O casal estava louvando ao Senhor. E eu fiquei, meu Deus, que música é essa? O que será isso que eles estão cantando, tal. Olha, irmãos, a letra, eu comecei a ver a letra, eu digo, puxa, mas a música não é assim. Porque eles são desentoados. Eles são desentoados. Meu pai era muito desentoado. Ele estudou no colégio aqui, foi fazer parte do coral. E tinha uma pessoa que era desentoada, eles não conseguiam detectar quem era e foram fazendo o teste. Imagina, Cassiana, fazendo o teste de 2 em 2. Aí quando chegaram, meu pai, rapaz, é você que é o cara desentoado, você não dá para cantar não. Meu pai está com o Senhor. E o Senhor um dia me deu uma visão tremenda. Era como se eu estivesse no bojo de um avião. Era um piso, claro, que o que ele mais se aproxima, aquele piso aquele pessoal que fica de patins, né, na neve ali. Não tem às vezes aqui, né? Agora, era um piso só. Eu não via emendas. E aí era como se eu estivesse ali no bojo de um avião. Aí foi diminuindo, de repente parou. Aí eu vi meu pai. Um monte de gente. Eram como se estivessem escadas. E ele louvava levantando os braços. Louvando a Senhor. De glória a Deus. Lá no céu todo mundo é entoado. É bem entoado. Então faça o culto doméstico, para que os seus filhos vejam você lendo a Bíblia. Se vocês tiverem que discordar de alguma coisa, não discutam na vista dos filhos, por favor. Não fale de ninguém na vista dos filhos. Pastor, não fale nada de ruim na vista dos filhos. Fale coisas boas, irmãos. O pecado, ele é incompatível com a vida do cristão. E eu preciso ratificar e fazer referência que quando eu estou falando em cristão, eu estou falando uma nova criatura em Cristo Jesus. Então aquele que está em Cristo não pode viver
deliberada e insistentemente na prática do pecado. Se está ocorrendo isso, você ainda não teve uma experiência real com Cristo. E o que é que eu faço para ter? Abre o seu coração. Deixe Jesus reinar. Deixe Ele mudar. Coisas que a gente imagina que não tem problema nenhum. Tem. Se o Espírito de Deus está tocando naquilo ali, é porque precisa de mudança. Irmãos, as pessoas vêm à igreja, vocês vieram aqui. Talvez alguns receberam convites, mas vocês vieram trazidos pelo Espírito Santo de Deus. E vocês vieram receber a palavra. Vocês vieram para louvar e adorar o Senhor. Então, a fé salvadora cria uma relação viva com Cristo. E isso resulta em mudança interior, mudança de caráter. A verdadeira transformação do ser humano é operada por Deus através da sua palavra e da ação poderosa do seu Santo Espírito. É por isso que a transformação vem e a gente não percebe muito. As pessoas vão dizer: tem uma coisa diferente em você. O que é que tem diferente em você? A presença do Senhor faz a diferença. Você pensa que é brincadeira? Faz o seguinte: pega uma foto tua de agora e pega uma foto lá atrás, antes de você ter tido uma experiência com Cristo. Vê como você está mais bonito, mais bonita. Mais bonito também, né? O homem mais bonito. Uma expressão jovial, uma expressão de quem está vivendo. Um olhar diferente. Sabe, irmãos, em Cristo Jesus a vontade da carne deixa de ser prioridade. E nós passamos a viver em submissão ao Espírito de Deus. Então nós temos satisfação nisso. Temos a verdadeira percepção do que a palavra nos diz, que os filhos não nos pertencem, mas eles são heranças do Senhor. Os filhos não nos pertencem, mas é responsabilidade dos pais criá-los, educá-los, ensiná-los o caminho do Senhor. Isso não é atribuição do Estado, não. O Estado tem nada a ver com isso. No Estado democrático, né? O Estado que não é democrático, eles fazem o que querem. Mas a palavra nos ensina que os pais, nós pais, devemos falar nessa palavra a tempo e fora de tempo. Ele fala lá em Deuteronômio, no capítulo 6, andando pelo caminho, em casa, na rua, onde quer que esteja. A internet está inculcando tudo que não presta. Pais, vocês têm acompanhado o que seus filhos têm visto na internet? Ou para ele ficar quieto, você dá o celular e deixa para lá. Sabe, irmãos, a vontade da carne só deixa de ser prioridade na nossa vida quando nos submetemos ao Espírito Santo de Deus. Então a vida abundante não é vida perfeita. Vida abundante passa a ser experimentada dia após dia, momento após momento. Pastor, e a gente amanhece todo dia com vontade de sorrir. Amanhece nada, rapaz. Tem dia que a vontade de força é não nem levantar. E aí? Aí a gente lembra. Quem é que nós somos? Em Cristo Jesus somos filhos do Deus eterno. Em Cristo Jesus somos seus discípulos. Quem habita em nós? É o Espírito Santo de Deus, conforme diz a palavra. E para onde estamos indo? Para a Nova Jerusalém Celestial. E o dia de hoje é único. Então eu vou determinar como quero viver o dia de hoje, que nunca mais vai voltar. E a gente só vive plenamente quando a gente está em Cristo. Observem que em momento algum eu estou falando de religião. Estou falando do Senhor Jesus. A nossa fé, irmãos, ela só pode ser apoiada em Cristo, em Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Somente. Somente em Cristo passamos a ter prazer em viver conforme os princípios bíblicos. Mas pastor, a Bíblia foi escrita há quantos mil anos? Eu sei. Mas é o livro mais atualizado que tem. O computador de última geração que ainda vai sair já está desatualizado em relação à palavra de Deus, porque a Bíblia ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não precisa de complemento.
ela não precisa de mudança. E o Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? É maravilhoso aprender com Cristo, como seus discípulos, porque somente nele nós encontramos o verdadeiro descanso para a nossa alma. A gente chora, claro que a gente chora, claro que chora, e é muito bom chorar. Tem uma pessoa chorando, chega junto: não chore não. Não, pode chorar, chore, eu vou ficar aqui junto de você. Se você não puder ficar de pé, eu vou lhe segurar. Mas pode chorar, chore. O Senhor recolhe as nossas lágrimas. Agora a gente não vai se desesperar. Há uma grande diferença. Não existe desespero. Existe muitas vezes a dor da saudade. Sim, a dor da saudade. O ente querido que partiu. Eu vou completar 67 anos. Meu pai foi para a glória em 1997. Eu lembro dele todos os dias. Não tem um dia que eu não lembrei de meu pai. A minha mãe foi para a glória em 2008. Todos os dias eu lembro dela. E o que é que o senhor lembra? Eu lembro dos conselhos. Vou dizer mais uma coisa. Eu lembro das surras que levei. Graças a Deus que eles me surraram. Lembro. Hoje, como pai, hoje, como avô, eu entendo isso. Estava corrigindo. Hoje não é mais para tocar na criança. Que é isso, gente? Não vai espancar a criança. Mas chama, ensina, põe de castigo. Botar a criança de castigo? Sim, por que não? Fica sentadinho aí, meu filho. Um pedacinho. Não sei se a Mir está nos assistindo lá de Gramado, mas às vezes ela estava com tanta energia. Aí eu chegava, sentava na sala e minha filha, vamos fazer uma coisa. Fica pulando aqui no terraço. Ela começava a pular, como uma pipoquinha. Pai, pulando e sorrindo. Aí ela dizia: tá bom, pai, tá bom, já posso parar? Digo: você cansou? Não cansei não, então continue. Vá. Depois eu vinha, abraçava ela, colocava ela na rede e ela ficava quietinha, não é? A criança tem muita energia. As crianças são bênçãos do Senhor. Se uma criança está parada, não é? A coisa, tem alguma coisa, uma coisa lá que não está bem. Eu me lembro que no período das férias, a gente corria na calçada, a gente ia lá no colégio, a gente brincava, né? A gente saía de manhã, voltava para almoçar, chegava na hora do almoço, dizia assim: não, tem que tomar um banho. Aí eu ficava dizendo assim: mas eu nem suei, melado. Não, vai tomar um banho. Corria, vai, toma um banho, volta, almoçava, terminava o almoço. Posso brincar? Pode. Saía para brincar. Voltava, tomava o café, estava de férias. Só, até 8 horas, viu? Saía para brincar de novo. Que bênção, irmãos. Hoje a gente não escuta o barulho das crianças. Onde estão as crianças? Agora ali, o que é que a gente fazia? Ali a gente brigava. E tinha um problema, a gente brincava, né? E todas as vezes dizia assim, uma turma era da polícia, eu só quero ser policial. Não, mas você tem que uma vez ser bandido. Não, bandido nem de brincadeira você. Mas não dá não, moço, porque ó, ele é policial, ele pega, ele bate na gente. Aí a gente brigava, deixava de falar um com o outro, a gente mesmo fazia as pazes, entendeu? Estava tudo resolvido, pai e mãe não se metia nada disso e estava tudo bem. Resultado, hoje a gente sabe resolver as coisas. Hoje a gente enfrenta dificuldades, a gente sabe como resolver. A gente sabe que aprende na Bíblia Sagrada, não é? Que a palavra branda dizia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Eu tenho um dos meus netos que foi assaltado há alguns anos. E ele disse: vô, o cara que me assaltou, ele e o irmão foram assaltados, o irmão mais novo foi lá para casa. Eu disse: cadê o seu irmão? Senão ele foi lá na praça. Aí eu cheguei lá, ele estava: olha, vô, foi aquele e aquele que levaram o celular da gente. Aí ele saiu, partiu para cima. Calma, meu filho, peraí. Eles não estão dizendo que não levaram. Repara só, eles não estão dizendo que não levaram. Eu acho que ele olhou para mim e disse assim: esse meu avô está ficando idiota. Meu filho, não levaram não, vamos para cá. Vamos embora. Depois eu digo: meu filho, olha, se eles levaram, eu sei que eles levaram, e se a gente for mexer com esse pessoal, vocês passam todo dia por aqui. E aí você não sabe o que pode acontecer. Os dias são difíceis, os dias são maus. Então, meu filho, peraí, a gente vai providenciar outro celular para você. E quando você vem andando, você não vem mais com o celular na mão.
Era só atravessar ali a Vera Arruda e ir lá para casa, né? Aí a gente vai ensinando isso aos filhos. Antigamente dizia diferente. Diz, não, se derem em você, né? Você meta a mão nas costas, pode jogar uma pedra e corra para junto de mim. Olha que ensino terrível. Posso contar? Aí eu estava um domingo lá no jardim, né? Quando a Maris e o Murilo estavam na porta brincando. Daqui a pouco eu vi aquele negócio, pufo, plá, e o portão bem bateu. Ele pequenininho disse, pai, eu fiz o que você me ensinou. Jesus da glória. O que foi, meu filho? O senhor disse que se o menino mexesse comigo, eu podia jogar uma pedra. E o menino deu uma tapa nas minhas costas e corri para junto do senhor. Meu Deus do céu. Eu tenho que ensinar agora diferente, porque agora eu sou uma nova criatura. Os valores têm que ser outros. Você não vai deixar o seu filho apanhar no meio da rua. Porque lá em casa você não provocava, mas se tivesse alguma coisa, a gente resolvia. Essas crianças estão crescendo e elas só sabem se comunicar pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Insta. Gente, essas crianças, elas vão crescer, elas vão casar, elas vão enfrentar lutas, vão enfrentar problemas. Mas se você estiver ensinando conforme a palavra, eles vão lembrar. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Glórias ao nome de Jesus. Olha, não espere alcançar tudo o que você deseja como resposta de Deus. Mas saiba de uma coisa, a resposta dele virá. Primeira prova, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. A gente não ora assim? A gente ora assim, a vontade do Senhor. Então, se vocês querem ter famílias sadias, famílias abençoadas, crianças preparadas para enfrentar o mundo lá fora, crianças sabendo que o menino nasce menino, que a menina nasce menina, e que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, a sua imagem e semelhança. Vocês estejam com a palavra na vida de vocês, pais. E deixe-me dizer uma coisa, vocês que têm filhos pequenos. Esse tempo passa rápido demais. Eu estava olhando aqui, a sua menina de vocês com a sua menina aqui, as duas sentadas, conversando ali. E eu fiquei sorrindo ali, que coisa boa. Amizade de crianças. Que elas vão crescer como crianças, como adolescentes, como jovens. Tendo essa amizade. Entendendo o que é vir à casa de oração. O que é louvar o Senhor, o que é celebrar o Senhor. Ah, pais, o tempo passa rápido demais. Passa muito rápido. E quando a gente é jovem, a gente não percebe. E finalmente, o que você pode dar de mais importante para a sua família é o seu tempo. É o seu tempo. Quando eu era criança, não tinha ar-condicionado lá em casa. Imagine 4 homens lá em casa, 4 filhos, né? Eram 5, o senhor chamou um, ficamos 4. Né? Meu pai e minha mãe, então 5 homens com meu pai ali. E a gente dormia, não tinha ar-condicionado, aquele calor, aquela coisa. A gente procura dar o melhor para os nossos filhos. Hoje é comum o ar-condicionado. Hoje é comum. Você tem lá, ele tem o melhor tênis, né? Ele não usa bamba nem que chute. Mas sabe o que é que ele precisa? Do seu tempo. Pare um pouco. Dê do seu tempo. Abrace seus filhos. Beije seus filhos. Diga que você ama. Eles vão ficando adolescentes. Não, pai, não, cara, isso e tal. Mas eu aprendi a beijar meu pai. Murilo me beija todas as vezes que me encontra, onde quer que esteja. Sabe por que eu estou dizendo que dê do tempo? Porque eu não tive essa visão quando tinha a idade de vocês. Dê do tempo. Ganhe menos, mas dê mais tempo para a sua família.
Se você disser, preste atenção, pai e mãe. Se você disser, olha, eu vou trazer um chocolate para você quando chegar. Se vire, resolva, mas leve o chocolate. Seus filhos têm que saber que a sua palavra é verdadeira. Sim é sim e não é não. Amém, igreja? Que vocês estejam aprendendo na presença do Senhor. Que vocês se disponham a estar diante do Senhor. Que vocês possam orar e possam dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado pelo meu filho, minha filha, os meus filhos. Obrigado porque o Senhor ainda tem coisas para eu fazer aqui na terra. É por isso que nós estamos aqui. Ele tem planos, Ele tem propósitos comigo e com você. O que a gente precisa é depositar a nossa fé no poder de Deus. A gente precisa crer. A gente precisa estar diante do Senhor, na certeza absoluta de que Ele cumpre a sua palavra. Amém? Fiquemos de pé, equipe de louvor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar